Amém, igreja? Você pode assentar. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei um vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Meus amados irmãos, participar da ceia do Senhor é um momento muito importante na vida da igreja. A nossa participação neste culto, eu digo que é muito importante porque nós temos a oportunidade de cumprir a ordenança deixada por Cristo e de estar celebrando a ceia como memorial ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio, que entregou-se a si mesmo por nós. E eu entendo que esse é um momento também muito especial para que possamos olhar para a nossa vida, cada um olhando para a sua vida. Nós somos imperfeitos, mas nós servimos aquele que é perfeito, aquele que é absoluto, absoluto em amor, absoluto em graça, absoluto em fidelidade, absoluto em justiça. O Deus que se fez carne e habitou entre nós com uma determinação que Ele mesmo declara lá no Evangelho de Lucas, quando ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como igreja de Cristo, nós estaremos sempre celebrando a ceia do Senhor, com a grande satisfação, mais uma vez, de cumprir essa ordenança e de como memorial ao Senhor. Esse texto, irmãos, ele nos mostra que Jesus estava reunido com seus discípulos. Jesus tinha escolhido o local, tudo tinha sido providenciado. Os seus discípulos não sabiam o que aconteceria depois da celebração da Páscoa. E ali o Senhor Jesus celebra a última Páscoa. E eu entendo que aquele foi não somente um momento histórico, mas um momento extraordinário para a nossa vida. E aí, depois de celebrar a Páscoa, depois que Judas saiu, porque Judas não tinha compromisso com o Senhor, e ele saiu para fazer tudo aquilo que estava preparado, programado em sua mente. E aí então, naquele momento tão especial, o Senhor Jesus termina a celebração da Páscoa. Aquela foi a última Páscoa. E aí ele institui a ceia do Senhor. A Páscoa celebrava a libertação dos hebreus e proclamava e anunciava que o Messias seria enviado. E Jesus Cristo é o Messias. Aleluia. Irmãos, eu vou apenas citar
5 motivos pelos quais a ceia do Senhor foi instituída. Existem outros, mas eu separei somente 5. O primeiro deles, para comemorar a morte do nosso Redentor. Ele não foi executado, mas ele entregou a sua vida. Tanto é que o registro bíblico, no momento em que Jesus, vou usar um termo, ele expira, antes ele brada, ele dá um brado, quer dizer que ele grita, ele fala com firmeza: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele entregou o seu espírito. A morte não tirou, mas ele entregou o seu espírito ao Pai. E o texto bíblico nos mostra que ele desce as profundezas, ali ele proclama a sua palavra, ali então ele derrota mais uma vez e para sempre o inimigo da nossa vida, Satanás, e ele toma as chaves do inferno, e ele derrota a morte, e toma as chaves da morte, e ele ressuscita com as chaves da morte e do inferno, nos concedendo vitórias. Ah, como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. Mas o segundo motivo que eu celebrei, que eu destaco, é para indicar, selar e aplicar aos seus discípulos os benefícios da nova aliança. Nós estamos vivendo a nova aliança. E o nosso Senhor, Ele é Senhor até mesmo do sábado. Igreja amada do Senhor Jesus, cuidado no que você tem escutado. Cuidado para onde está indo. Atrás, eu não estou criticando quem sai para participar de um culto, não estou falando isso, estou falando daqueles que vivem atrás de alguma coisa. Quando essa alguma coisa nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. Aqui o Espírito Santo fala conosco. Quando nós vamos ler essa palavra, nós precisamos orar, apresentando a nossa vida e dizendo: Senhor, me traz a revelação da tua palavra. Em terceiro lugar, a ceia foi instituída para indicar e promover a comunhão dos crentes em Jesus. Na igreja, diante do Senhor, somos todos iguais. Sentamos ao lado uns dos outros. Não importa o que a pessoa está do nosso lado é ou ela tem. O que importa é que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Em quarto lugar, para saber fazer ao mundo que Jesus Cristo vive e reina eternamente. Nós não servimos a um Deus que nos faz promessas somente para a eternidade. Quando a gente vai ali no túmulo onde foi colocado o corpo de Jesus, tem uma placa bem grande: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou dentre os mortos. E a gente entra naquele lugar. A impressão que eu tenho é que Jesus era maior do que o espaço que estava ali, né? Tanto é que eles quebraram ali com pedras, ajeitando para que o corpo coubesse. Mas tudo isso não tem significado algum, senão o maior significado é que Ele não está mais ali, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vivo está. Ele está na presença do Pai. E em quinto lugar, para que a igreja permaneça vigiando e orando, sempre conferindo em seu GPS, o nosso GPS é isso aqui, nosso GPS espiritual, se permanecemos marchando em direção à Nova Jerusalém celestial. Eu vou repetir, e mais uma vez dizer aos irmãos que a ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas vividas pela nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sei vocês, mas quando eu fui batizado, o que eu mais ansiava era participar da ceia do Senhor. E eu posso dizer para vocês que eu tenho tido essa grande alegria de participar da ceia do Senhor há 59 anos. Porque fui batizado com 7. Aleluia. Aí as crianças vêm: pastor, qual é a idade que posso me batizar? Eu digo 12.
Mas o senhor não, eu fui batizado com 7, mas era uma outra época, era uma outra situação. Eu aperrei tanto meu pastor que ele não teve outra saída, senão me batizar. Então você não pode usar essa técnica que eu já conheço, aleluia. Agora, irmãos, nós podemos dizer que participar da ceia do Senhor é uma expressão concreta do amor de Deus e da certeza de fazer parte do corpo vivo de Cristo. Tomar parte da ceia do Senhor nos faz vivenciar ao menos 3 experiências marcantes que sempre nos fazem lembrar, que o Senhor sempre nos faz lembrar do amor, da salvação e da maravilhosa bênçãos de render graças ao Senhor. Você já pensou nisso? Como é maravilhoso a gente render graças ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela cura, agradecer ao Senhor pela resposta, agradecer ao Senhor porque estamos celebrando a penúltima ceia do ano de 2021. Aleluia. Render graças ao Senhor porque Ele nos concede a bênção maravilhosa de estarmos reunidos neste lugar. E podemos nos reunir tranquilamente, na certeza absoluta de que o Senhor toma conta da nossa vida, que Ele toma conta dos nossos familiares, de que os nossos planos e os nossos propósitos estão sendo depositados diante do Senhor, para que nunca seja feita a nossa vontade, mas a vontade daquele que sabe todas as coisas. Irmãos, em inúmeras oportunidades eu tenho ressaltado que o cumprimento dessa ordenança, ela é uma experiência única e ela é percebida somente para aqueles que estão em Cristo, por aqueles que estão em Cristo. Lá fora as pessoas não entendem isso. A nossa confiança está em Cristo, a nossa vida está em Cristo. Mesmo diante daquelas notícias que nos perturbam, que nos incomodam, mesmo diante dos problemas que estão em andamento, nós sabemos que o resultado será vitória em Cristo Jesus. Nós sabemos que todas as coisas vão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 26 e 27, Jesus Cristo afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aí Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Aleluia. Aí isso me faz lembrar o outro texto onde Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Se não fosse assim, eu vos teria dito: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Está lá no Evangelho, mesmo capítulo de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Aí Jesus vai e ele encerra esse momento assim daquela introdução. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. A paz de Cristo é a tranquilidade diante das aflições da vida. A paz de Cristo é a certeza de que nele nós temos a vida eterna. A paz de Cristo é a certeza absoluta de que Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. É a certeza de que Ele luta as nossas lutas. É a certeza de que Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Então, quando a gente passar pelas águas, elas não nos submergirão. Quando a gente passar pelo fogo, Ele não queimará em nós, Ele não arderá em nós. Está lá em Isaías, no capítulo 43. O Senhor falando para um momento específico, mas continua falando para a sua igreja hoje, no 3º milênio. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ah, irmãos, estar em Cristo é a certeza de que jamais seremos desamparados por aquele que nos criou, por aquele que nos salvou. Em todos os meses nós celebramos a ceia como
no meu coração é como se fosse a primeira e única. Aí sabe o que eu vejo, irmãos? Que nós precisamos viver cada momento, porque cada momento é único. O dia de hoje não voltará, o dia de ontem não voltará, as coisas poderão se repetir, mas não serão mais as mesmas coisas, não será mais o mesmo momento. Eu tenho dito aos irmãos, porque eu tenho aplicado na minha vida, porque a palavra diz que é para guardar o coração. Guardar o coração, irmãos. Tem que guardar o coração. A gente tem que entregar o coração por inteiro. O Senhor pede: filho meu, dá-me o teu coração. Então nós temos que vigiar e orar em todo o tempo, porque diante das lutas, das batalhas, das decepções, das circunstâncias adversas, existe uma tendência muito grande para que as coisas sejam guardadas, quando a gente tem que tirar e limpar e jogar tudo fora. Eu ainda sonho em não guardar mais papel. Eu acho que eu já diminuí 50%. O pastor Murilo já está na minha frente. Eu acho que eu já diminuí. Porque como contador a gente tende a guardar as coisas, né? Mas eu vou colocando lá na memória, tem uma pasta, tem algumas pastas lá no meu computador, eu vou jogando aquilo lá, joga para as nuvens depois, mas ainda tem uma estante com um monte de papel. E não foi, eu estou rasgando muita coisa. Isso significa, no meu exemplo, é que as estantes do nosso coração, elas devem estar repletas somente da palavra de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, irmãos, se você é discípulo de Jesus Cristo, então você tem que ter comunhão com Ele. Quem não tem compromisso com Jesus está fora da sua comunhão. Veja o nosso texto básico. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A Páscoa chegou a seu fim. Ela foi instituída para durar até a ceia. Você pode até celebrar a Páscoa como um momento histórico, relembrando que aquilo foi tão importante para a gente. Mas a Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo, e a ceia aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício é único, perfeito, absoluto, eterno. Jesus instituiu, nunca esqueça disso, instituiu a ordenança da ceia como memorial de sua morte até a sua volta gloriosa. E ali naquela noite tão especial, começou a nova aliança. O novo pacto passou a vigorar, onde a graça de Deus alcança a todos os homens. Jesus partiu o pão, tomou o cálice e deu graças. Pão e vinho são simbolismos, o seu corpo e o seu sangue. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a ordenança é o símbolo visível de uma graça invisível. Aleluia. A ordenança é um símbolo visível de uma graça invisível. Que maravilhosa graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso é dom exclusivo de Deus. Aleluia. A salvação nunca veio e jamais virá pelas boas obras que praticamos. E lá em Efésios 2, 8 e 9 diz que é para que ninguém se glorie. Igreja amada do Senhor, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, um texto que todo o povo de Deus conhece: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Será que vale a pena
guardar ressentimento uns dos outros? Será que vale a pena guardar lembranças desagradáveis? Tem coisas que a gente não esquece. Tem coisas que eu lembro de quando era criança e que foram lições e têm sido lições para a minha vida. Mesmo já estando na glória, eu lembro dos meus pais todos os dias, dos conselhos, dos ensinamentos, mas acima de tudo eu lembro do exemplo que eles deram para todos nós, seus filhos. E todos quatro já passamos dos 60, mas estamos firmados no Senhor, nós estamos servindo ao Senhor. Eu já li o meu irmão Mário, cabelo branquinho, o terceiro. Você está falando do seu irmão e você tem cabelo tão branco. É uma alegria poder ter os meus irmãos, todos eles servindo ao Senhor neste lugar. E aí eu vejo os sobrinhos, agora vejo os netos. E eu lembro que o pedido que eu fiz ao Senhor quando os médicos disseram que não tinha mais jeito para mim, que eu tinha que me conformar com aquilo e procurar viver mais ou menos. Eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, em nome de Jesus, me permita que eu veja os meus filhos crescerem. E o Senhor dá muito mais do que a gente pede. Eu vi meus filhos crescerem. Eu estou vendo os meus netos crescerem, os meus netos casando, aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, esse Deus é tremendo, maravilhoso. Esse Deus sempre tem o melhor para nos dar. E o que Ele tem para nos dar é incomparável. Agora, irmãos, somente Deus pode sondar o nosso coração. Somente Deus pode conhecer as verdadeiras motivações. O que é que tem te motivado? A motivação não pode ser a igreja local, porque essa motivação, se for igreja local, ela acaba. Aí você vai para outra igreja, lá acaba, e assim vai. Não, a motivação tem que ser Cristo. Tem que ser a motivação maior do nosso viver. Ah, irmãos, não vale a pena fazer absolutamente nada que não agrade o nosso Deus. Ele conhece tudo, e nada escapa aos seus olhos. Nenhum ruído, por menor que seja, escapa aos seus ouvidos. Quando a pessoa não está escutando muito bem, né? E a gente escuta, são ondas sonoras, às vezes está naquela frequência, você não consegue escutar muito bem. Aí vai lá no médico, ele vai lá, receita, vai lá e coloca o aparelho para ouvir melhor. Mas quando você tira o aparelho, aquele silêncio mais gostoso, é um silêncio gostoso. Mas aquele silêncio gostoso, ele torna-se muitas vezes irritantes, porque nós precisamos ouvir. E o Senhor diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Oh, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivos porque o Senhor nos ama. Estamos vivos porque o Senhor tem planos e propósitos conosco. Mas é preciso enfatizar que aqueles que já foram, o Senhor também os ama e continua amando, e os chamou para a sua glória, aleluia. É por isso que nós não perdemos. Não, nós sabemos que foram transferidos. Não existe nada mais terrível do que a perda de uma vida. E quando nós amamos,
coisa mais terrível ainda. Mas o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos sustenta, nos reanima. E diante da celebração da ceia, nós somos lembrados pelo Espírito Santo do amor tremendo de Deus para conosco, dos seus planos, dos seus propósitos, do que Ele está preparando na eternidade. E o texto bíblico diz que Ele é o construtor e o arquiteto da nova Jerusalém celestial. Esse lugar aqui, para mim, é bonito demais. Mas aqui foi o resultado, tá, do que foi feito por arquitetas que fizeram uma mudança total nesse lugar. E às vezes eu vou a um determinado lugar, né? Às vezes eu me lembro de um colega que eu estive lá na igreja dele em outro estado e eu disse: meu amigo, essa reforma aqui como foi? Fui eu que fiz. Eu disse: beleza. Fico com raiva não, mas faltou aqui a mão do arquiteto, da arquiteta. A mão do Senhor precisa estar presente na nossa vida, porque aí faremos a diferença e seremos vistos de outra maneira. O mundo precisa ver em nós de forma diferente daquilo que temos visto. Deixa eu rodar aqui, irmão. Ultimamente tenho falado além da conta. Agora, irmãos, equipe de louvor, a conclusão é que por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, o Senhor tem como objetivo maior em nossa vida, a vida eterna. Existem muitos caminhos, mas somente um caminho leva ao Senhor. Aí lá fora o povo diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não, somente um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele não está diante do Pai como homem, mas como Deus, o Filho. Ele não foi criado em determinado momento, não, mas ele sempre existiu como Deus, a Trindade Santa. E muito antes de tudo ser realizado, ele já tinha se oferecido para vir ao mundo como o último Adão. Porque o primeiro Adão, lá atrás, ele já sabia que o primeiro Adão seria apenas alma vivente, mas que ele estaria vindo como Espírito vivificante para nos salvar. Então, irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de alegria, uma vida de festa. Eu não estou falando de festa que você vai lá e come tudo que você quer e depois vai embora. Não, eu estou falando de festa aqui dentro. Festa que não depende dos convidados. Festa que não depende das circunstâncias. Festa que não depende das comidas. Mas festa que depende apenas da presença do Senhor. E Ele está presente na vida de todo aquele que o tem como Senhor único e suficiente Salvador. Eu encerro dizendo: aquele momento histórico de Jesus lá com seus discípulos continua fazendo não somente referência, mas fazendo com que estejamos com os nossos olhos fixos em Cristo. Eu não sei como foi o seu dia ontem, como está sendo a sua manhã, mas eu pergunto uma coisa e você pensa aí no seu coração: será que vale a pena? Está perdendo a paz, a tranquilidade, por coisas passageiras? Será que vale a pena viver de uma maneira diferente,
o dia que Deus planejou para a gente. Como é que Ele planejou, pastor? Ele planejou um dia de bênçãos, um dia de paz, um dia de harmonia na família. Meu irmão, valorize a mulher que Deus lhe deu. Minha irmã, valorize o homem que Deus lhe deu. Valorize os filhos que Deus deu para você tomar conta. Sabe por quê? Porque os filhos não nos pertencem. Nós não pertencemos a nós mesmos. Só uma maneira de falar. Nós pertencemos ao Senhor. Que como igreja estejamos acordados, vigiando e orando, atentos. Não vamos deixar passar as coisas simplesmente por passar. Mas vamos em tudo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não pelas circunstâncias, mas porque apesar das circunstâncias, nós temos um Deus que está acima de todas elas. Amém? As promessas feitas por Jesus serão todas concretizadas, serão todas cumpridas. Fiquemos de pé.